planejamento mais otimizado, mais direcionado. E então, já naquela época, tem bastante tempo já, mais de 5, 6 anos, a gente instituiu como protocolo a radiografia panorâmica, né? E muitas vezes a gente consegue fazer todo o atendimento do paciente sem precisar de fazer outras tomadas radiográficas, né? Tem aqueles casos que a gente vai precisar de fazer, principalmente quando tem uma cirurgia um pouco mais complexa, ou então tem um tratamento endodôntico a ser feito, aí vão ser necessárias novas radiografias. Mas, de uma maneira geral, a radiografia panorâmica nos dá essa visão. E agora, com a pandemia, né, no retorno da urgência, esse protocolo também foi estabelecido, porque a radiografia panorâmica, né, dá uma segurança boa para ser tomada, uma radiografia extraoral, e traz, né, muitas vantagens. E muitas vezes a gente pega a radiografia, olha, sem ver o tanto de possibilidade, né, o tanto de conhecimento, o tanto que ela te permite conhecer, né, um determinado paciente. E, por demanda dos próprios alunos do PAOPT, né, que sempre conversam com os monitores, dizendo sobre o que eles gostariam, né, de que fosse falado, né, nas palestras nossas, por própria demanda, né, eles demandaram, a gente queria conhecer um pouco mais, né, das potencialidades, né, da radiografia panorâmica. E, então, o professor Maurício foi a primeira opção, já há muito tempo que eu, como coordenadora, estava tentando trazer ele, né, para o nosso programa. Na época, o orientador dele não concordou, foi até muito, muito ruim, mas não quis criar caso. Não é do meu feitio criar caso, entendeu? Mas, então, eu esperei com calma. Assim que ele virou professor, eu fui lá e já convidei para ele vir, e tenho certeza que é uma ótima aquisição. Então, professor Maurício, gostaria que o senhor nos brindasse com uma palestra, né, que eu sei que vai ser boa demais, como é a lenda, como reza a lenda, né? A professora Elisa, todo mundo que fala no PAOPT ganha um mimo, e ele já ganhou, tá certo? Então, boa noite, bom proveito para todo mundo. Obrigado, professora Elisa, pela boa acolhida, pelo convite. Tá falando baixo? Tá baixinho? Tá. Deixa eu ver se eu mudo aqui meu microfone, ver se melhorou um pouco. Oi? Melhorou um pouco, não? Agora sim, agora sim. Tá, então tá. Vou falar mais pertinho aqui, que acho que melhora. Mas então eu queria só tornar público aqui a minha satisfação de estar participando do projeto. Há algum tempo a gente tem a intenção, né, de participar, e quis o destino que fosse nesse momento, dessa maneira, e eu espero aprender bastante, né? Eu sei que eu tenho muito para aprender ainda com o projeto e com todos vocês que já estão lá há algum tempo, enfim, e espero também poder contribuir um pouquinho, mesmo que minimamente aqui, com um pouquinho que a gente sabe, para ajudar os alunos aí a dar um direcionamento aí nos exames radiográficos que são feitos lá para os pacientes, né? Eu fico aí à sua disposição, professora. Quando a senhora quiser, a gente pode iniciar aqui. Pode iniciar, viu? Tá? Então tá, dá licença aqui. Quando iniciar o meu compartilhamento, vocês, por favor, só me avisem para que eu possa... Tá aparecendo direitinho. Já colocar no modo de apresentação aqui, então. Agora ficou tudo preto. Começou agora o compartilhamento no modo de apresentação? Começou. Ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos começar, né, contextualizando, apresentando aqui duas imagens aleatórias. Eu peguei aqui do meu arquivo, né, e
convidando vocês a raciocinarem comigo sobre o aspecto das imagens das alterações que são apresentadas aqui, né? Então, nessa radiografia mais superior à esquerda, aqui a gente tem dentro do seio maxilar, né, tudo sugere, tudo leva a que seja dentro do seio maxilar uma alteração, e que, se a gente for fazer um relatório, né, elaborar um laudo aqui das possibilidades diagnósticas, a gente tem pelo menos 2 ou 3 possibilidades plausíveis aqui que a gente poderia cogitar, né? Da mesma forma, na imagem inferior à direita, essa imagem radiolúcida que sugere estar aqui situada junto ao ápice articular do dente 45, também eu sou capaz de sugerir 2, 3 ou até mais possibilidades diagnósticas, né? Por que eu estou levando vocês a fazer essa reflexão logo no início da apresentação? Porque a radiologia, ela lida com essa dificuldade de que várias entidades patológicas, várias alterações, enfim, vários aspectos das imagens se assemelham, mesmo que a natureza, né, o tipo da alteração não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes, a gente faz, né, na elaboração do relatório, dentre as possibilidades diagnósticas elencadas ali para cada caso, muitas vezes um sem fim de possibilidades, sem pé nem cabeça, porque tudo, entre aspas, poderia ser, né, chutando aqui embaixo nessa imagem, pode ser um cisto articular, pode ser um cisto articular, poderia ser um ameloblastoma, poderia um ceratocisto, poderia, e por aí vai. Então, a gente está falando nesse caso, de patologias, mas que tem, né, naturezas diferentes, enfim, mas o aspecto da imagem, tendo em vista que todas elas têm essa natureza de destruição óssea, de ocasionar o surgimento de uma imagem radiolúcida, poderiam dar a entender que seria qualquer uma delas, e a gente não pode simplesmente escolher uma e falar que seja ela, né? Então, isso leva a uma reflexão sobre a necessidade que nós temos do conhecimento, né, da etiopatogenia, né, das alterações, enfim, de aspectos epidemiológicos relacionados a cada caso, né? Quanto mais eu sei a respeito, né, do desenvolvimento de uma alteração, mais eu sou capaz de acertar, né, as minhas probabilidades diagnósticas, as minhas possibilidades diagnósticas que eu elenco ali quando eu avalio um exame. Isso já é determinado, já é preconizado há muitos e muitos anos, né? Então, o Wurst, que é um radiologista já experiente, há algum tempo preconiza isso. Ele fala, então, uma frase que eu acho muito interessante, que ele cita, né, que as aparências radiográficas, elas são regidas por mudanças anatômicas e fisiológicas que ocorrem em decorrência desses processos de doenças, né? Que o diagnóstico radiológico, ele é simplesmente um pré-requisito, né? A gente tem que aprender como se desenvolve a doença para saber qual é a imagem radiográfica esperada a partir daquela etiopatogenia, e aí sim a gente poder identificar. Então, ganha valor compreender e conhecer a fisiopatologia, a etiopatogenia das alterações, né? E cai em segundo plano aquela sistemática mais antiga de simplesmente decorar, né, qual é o aspecto de uma alteração. Então, um cisto ele tem um aspecto radiolúcido, ovoide, situado junto ao ápice articular. Ora bolas, várias, né, dessas alterações podem ter um aspecto similar. Então, é importante a gente conhecer a fisiopatologia das alterações e ter muitos dados em relação à epidemiologia, principalmente dos casos, que isso vai melhorar demais a nossa capacidade diagnóstica. Bom, trazendo agora, né, para o foco, né, da nossa apresentação, que são os pacientes transplantados, né, a gente percebe, a gente sabe, né, buscando conhecimento da fisiopatologia, né, dessas alterações, que algumas complicações, né, em pacientes que foram transplantados, como, por exemplo, transplantados de medula óssea, podem evoluir para outras alterações, como a doença do enxerto contra o hospedeiro. E ela, por sua vez, né, pela necessidade de imunossupressão, né, para evitar o acometimento dessas complicações, pode levar a outras complicações secundárias, como disfunção hepática, enfim, que pode até evoluir, né, muito mal, com necessidade, inclusive, até de ter intervenções até de transplante também nesses pacientes, imagine. Né? Então, é uma situação bastante desagradável. E aí, também, quando a gente pensa que essas complicações do transplantado de medula óssea podem, né, apresentar alterações de interesse odontológico, isso evidencia a importância de nós estarmos atentos a essas complicações, a essas manifestações dessas complicações na nossa área de atuação, para que a gente possa alertar o paciente, alertar o médico, ao clínico,
conduz o caso, sobre a possibilidade de estar acontecendo uma dessas complicações. Então, um transplantado de medula óssea que a gente está atendendo, por exemplo, se ele começar a aparecer com algum envolvimento, algum problema de mucosa oral, de glândula salivar, se apresentar algum sinal sugestivo de alguma osteonecrose avascular, osteoporose, algum problema dentário, a gente pode cogitar a possibilidade de estar acontecendo uma complicação, né, relacionada ao transplante, que seria a doença do enxerto contra-hospedeiro. É nesse sentido que eu chamo a atenção da gente conhecer a fisiopatologia das alterações. Esse estudo do professor Cláudio Costa, lá da USP, é muito interessante. Ele mostra, né, alguns efeitos, né, relacionados aos transplantados hepáticos, como hipoplasia de esmalte, as pigmentações esverdeadas de esmalte, os problemas de erupções, né, os atrasos na erupção dentária, e muito interessante esse achado dele, de algumas calcificações distróficas bem pequenininhas, situadas dentro, né, no interior dos seios maxilares do paciente transplantado, um relato de caso clínico. E isso chama a atenção de que muitas vezes os achados radiográficos, né, de escopo da odontologia, né, de interesse da nossa área de atuação, podem ser sinais de da gente estar lidando com um paciente que tem essas condições sistêmicas agravadas, enfim, com as características que são peculiares até de cada uma dessas alterações. É sabido, né, que várias dessas condições, né, problemas, né, de doença hepática, doença renal, doença cardiovascular, em estágios mais severos, podem levar à necessidade de transplantação, com necessidade de imunossupressão, transplantar de medula óssea também, mas também é sabido que essa imunossupressão, pelo fato dela ser, né, muitas vezes hepatotóxica ou nefrotóxica, ela pode acabar induzindo complicações. Então, um paciente transplantado renal, ele pode ter problemas hepáticos e esse problema hepático acabar complicando a situação dele. Para nós, qual que é o foco, né? Qual que é o interesse maior? Sabendo dessa interação, né, relacionada dentro de várias dessas condições, muitas delas vão ser manifestadas, né, como alterações de interesse em odontologia. Então, nós temos situações de mucosite, de xerostomia, de hiperplasia gengival, de osteonecrose, calcificações distróficas, retenções dentárias, relatadas na literatura que estão relacionadas com essas condições, né? Então, a gente tem que ficar bem atento com os pacientes atendidos no projeto para o caso de haver alguma dessas manifestações, que pode ser um sinal que nós, dentistas, vamos ser os responsáveis por alertarmos, né, tanto o paciente quanto quem está conduzindo, né, o médico que está conduzindo o caso dele, sobre essa possibilidade, né, de estar acontecendo algum problema relacionado a um desses sistemas. Na aula passada, o professor fez uma menção muito interessante sobre o aspecto relacionado aos fármacos imunossupressores, inibindo a ação da calcineurina para impedir a ação dos linfócitos e controlar, né, a resposta imune de rejeição aos órgãos transplantados. A calcineurina é uma proteína citoplasmática, né, presente em linfócitos e células dendríticas. Ela é responsável, né, pela ativação de várias interleucinas, né, que são responsáveis pela modulação e, às vezes, amplificação da resposta imune, e ela tem a sua ativação relacionada ao mecanismo cálcio-dependente. E esses fármacos imunossupressores, eles agem bloqueando esse mecanismo cálcio-dependente. A suspeita, né, nesses casos relatados na literatura, é que a medicação imunossupressora possa, de algum modo, né, nessa ação sistêmica dela, estar influenciando nesse metabolismo do cálcio e predispondo ao acontecimento, à ocorrência de algumas alterações que a gente tem que ficar atento. Quais são algumas delas, né, que a gente precisa ficar atento nos nossos pacientes? A ocorrência de ateromas, de carótida, a ocorrência de cialolitos, antrolitos, tonsilolitos, osteomielite, principalmente osteomielite avascular, osteonecrose por uso de medicação, linfonodos, presença de linfonodos calcificados, que na verdade é mais uma consequência, né, mais uma manifestação de alerta mesmo. Enfim, todas essas alterações são alterações que a gente comumente, né, diagnostica através de exames por imagem, principalmente radiografia panorâmica, que estão relacionadas de uma maneira direta ou indireta com os pacientes que a gente atende, mas também podem estar relacionados a outras complicações, outras condições sistêmicas de interesse que a gente precisa estar atento, né, para alertar os pacientes. O compromisso que a gente tem é com a saúde dos pacientes da gente. Existe um estudo, né, tomográfico da prevalência dessas alterações, principalmente essas alterações de calcificações, né,
na região de cabeça e pescoço. Foram feitas, né, análise de 1.557 tomografias nesse estudo, se encontrou uma prevalência altíssima, de 41% dos exames apresentando essas calcificações. A mais comum dela, em quase todos os estudos, isso aqui é um dado reincidente, são os tocilolitos, né, mas podem ser encontrados calcificações da cartilagem tritícia, calcificações da artéria carótida, que é uma condição que levanta uma preocupação muito grande, né, devido ao risco, né, desses acidentes vasculares cerebrais, calcificações intracranianas, calcificações estiloióide, calcificação do corno superior, né, da cartilagem tireoide, osteoma, cialolitos, antrolitos, ossificações, né, de tecidos moles, calcificações de linfonodos, rinolitos, enfim, uma série de calcificações. E esse estudo mostra também um aspecto bem interessante que pode nos ajudar, né, inclusive no diagnóstico diferencial dessas alterações, a avaliar, né, o acometimento uni ou bilateral. Então, assim, muitas das vezes as imagens, por serem, às vezes, se assemelharem, né, umas às outras, uma alteração se assemelhar à outra, às vezes o fato dela ter um acometimento unilateral ou bilateral contribui para que a gente possa diferenciar. Então, no caso, por exemplo, das calcificações da cartilagem tritícia, é eminentemente bilateral, né? Geralmente a gente vai ver dos dois lados, assim como as calcificações do ligamento estiloióide. Porém, tonsilolitos, calcificações de artéria carótida, cialolitos, eles são unilaterais. Então, esse conhecimento acaba contribuindo para que a gente possa diferenciar uma alteração da outra. Existe, então, uma proposição, né, desde que eu entrei no projeto, que a gente elabore estudos, né, de prevalência em relação às alterações que mais comumente acometem os pacientes atendidos no projeto. Nós gostaríamos de saber, né, se existe uma prevalência maior de uma dessas alterações, no aspecto geral, né, de todos os pacientes atendidos no projeto, ou na especificidade de cada um, nos transplantados renais, hepáticos, medula óssea, enfim. É um interesse que a gente tem no estabelecimento desses estudos. É também interessante que a gente proponha, né, para vocês todos aí pensarem, né, a possibilidade de um estudo no sentido de avaliar se algum desses achados radiográficos possa indicar uma associação com alguma complicação. Então, por exemplo, se a gente começar a perceber que os pacientes de transplantagem de medula óssea começarem a apresentar, não sei, um cialolito, né, em número maior do que a frequência geral dos pacientes, isso pode gerar, né, através de uma análise estatística, obviamente, uma suspeita de estar associado, né, com a ocorrência de uma complicação, por exemplo, uma doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, são esses estudos que eu acho que dá para a gente fazer lá no projeto. Eu, né, peço a ajuda de todos aí no sentido de sempre que detectarem algum achado ou tiverem alguma dúvida nas imagens, que tragam para a gente fazer a avaliação, enfim, porque a nossa proposição, né, produzir ali ciência, né, a partir desse atendimento lá, não só ajudar os pacientes, né, fazendo todo o auxílio, prestando esse atendimento de extensão, mas também gerar ciência, né, de fazer estudos ali científicos. E aí, nesse sentido, a gente fica pensando qual que seria a melhor estratégia para a gente fazer essa avaliação de pacientes transplantados, né? Bom, a primeira coisa que me preocupa é determinar o tipo de exame que nós vamos usar. A professora Elisa já chamou a atenção aí, né, da gente estar muito baseado nas radiografias panorâmicas, então eu fiz uma verificação na literatura para verificar se a radiografia panorâmica estaria, né, seria um exame adequado para a gente fazer esse tipo de avaliação. Então, esse estudo, né, de Yasilova e Barakdar, em que se analisaram 252 tomografias computadorizadas de feixe cônico, encontrou uma prevalência, né, um pouco menor do que aquele outro estudo, de 25,79%, ou seja, 177 calcificações em 65 indivíduos analisados. Todas as calcificações que foram encontradas, todos os exames, né, que foram analisados em tomografia que encontraram essas calcificações foram reexaminados em radiografias panorâmicas e se percebeu que houve uma correspondência tanto das características, né, dos achados, quanto da prevalência. Então, houve, né, uma confiança, uma confiabilidade, uma demonstração da confiabilidade da radiografia panorâmica em relação à acurácia diagnóstica dessas calcificações. Um outro estudo muito interessante inverteu a lógica. Ele analisou 822 radiografias panorâmicas, detectou 415 delas com uma ou mais calcificações, totalizando 715, e desses exames que apresentaram as calcificações foram reavaliados em tomografia computadorizada de feixe cônico. E, para nossa surpresa, o que aconteceu?
houve uma acurácia diagnóstica muito maior da radiografia panorâmica em relação aos exames 3D. Então, para todos os tipos de alterações, tonsilolitos, celulite de glândula submandibular, calcificação de artéria carótida, calcificações de linfonodos, ou então osteoescleroses idiopáticas, a radiografia panorâmica ela se mostrou muito mais sensível para a detecção das alterações do que as tomografias computadorizadas de feixe cônico. Alguém poderia até suspeitar que a metodologia estaria errada, né, tendo em vista, né, a grande credibilidade que a gente atribui para esses exames tridimensionais, mas existe uma causa que é discutida no estudo e que é plausível, que é o fato da tomografia estar lidando, né, ela aplica uma dose de radiação muito maior. E nem sempre essas calcificações todas, nem sempre esses tecidos mineralizados vão apresentar densidade suficiente para aparecerem na imagem. Então, muitas das vezes, as tomografias, elas apresentam uma sensibilidade um pouco maior na detecção dessas alterações, porque lidam com uma quantidade de radiação, lidam com uma dose de radiação muito maior. Nesse sentido, então, a radiografia panorâmica, ela tem uma acurácia maior, né? Agora, a tomografia é ruim, a tomografia ela deve ser desprezada, deve ser descartada? De jeito nenhum. Em várias situações, né, por exemplo, essas radiopacidades, que a gente fica, às vezes, na dúvida se está dentro do osso, né, se está no processo alveolar, no corpo da mandíbula, ou se está fora do osso, será que é uma calcificação de glândula submandibular? A tomografia pode auxiliar e muito, né, no estabelecimento do diagnóstico diferencial, né, mostrando que aqui é uma osteosclerose idiopática, a gente tem, às vezes, uma enostose presente na região, enfim. A tomografia ela traz mais informações, ela pode não necessariamente aumentar a sensibilidade ou ter uma sensibilidade equivalente à radiografia panorâmica, mas ela pode trazer muitas informações relevantes para nós, tá? Então, nesse sentido, a radiografia panorâmica ganha um destaque, né, muito grande, nós estamos aplicando o exame mais indicado mesmo, mais correto, além dessa questão da maior sensibilidade do exame, ele é um exame que apresenta outras vantagens, como a baixa dose de radiação, é uma tomada, né, a execução do exame é muito simples, isso traz conforto, confiança para o paciente que tem medo de fazer o exame, dificuldade de abrir boca, pacientes que têm dificuldade de locomoção, quer dizer, a pessoa, mesmo cadeirante, ou então com acamado, né, com dificuldade de deambular, mas que aguente assentar para fazer o exame, ele pode ser levado para fazer o exame sem problema nenhum. A questão do mínimo acesso intrabucal para a realização dos exames traz uma biossegurança, né, principalmente nesses tempos aí de pandemia, a gente fica muito preocupado com isso. É um exame que tem uma relativa tranquilidade para a execução do ponto de vista da biossegurança. E um aspecto muito importante, ele é um exame que possibilita uma ampla visualização da região dento-maxilofacial e que traz, por si, né, vantagens indiretas, que a gente pode elencar aqui como ser um exame estratégico na indicação de outros exames, a redução, né, na possibilidade do erro diagnóstico, eu estou vendo um todo, né, muito mais fácil de eu acertar do que eu errar, e otimização do plano de tratamento e contribuição, tanto para pesquisa quanto para informação e educação do paciente, né? Com relação a essa estratégia, né, da utilização do exame na avaliação clínica, eu gostaria de chamar a atenção aqui para um aspecto que muitas vezes fica meio obscuro, meio nebuloso, né, em qual momento solicitar esse exame, né? Então, muitas das vezes, o que a gente faz? Né? Recebe o paciente vai apresentar a queixa principal, o motivo da consulta, enfim, vai falar conosco porque ele está ali, qual que é o perfil dele, enfim, a gente vai coletar os dados de anamnese e vamos partir para o exame clínico. Bom, nem sempre, para falar a verdade, na maioria das vezes, nós vamos conseguir elaborar um diagnóstico adequado com aquele paciente apenas com essa anamnese, com esse exame clínico. E aí, nessa situação, o que é mais comum de se fazer? Na maioria das vezes, a gente solicita um exame radiográfico, a gente pede para que ele faça um exame radiográfico. No nosso caso lá, radiografias panorâmicas ou radiografias periapicais. Mas o correto, né, seria solicitar exames anteriores. Se ele já tiver exame, é muito bom que ele traga. Talvez a gente possa introduzir essa cultura, né, de cuidar melhor lá dos prontuários, enfim, que a gente tenha acesso aos exames anteriores, que muitas das vezes a gente já vai esclarecer a situação do paciente com esse cuidado, né? Mas nem sempre, de fato, a gente consegue, né? A gente não sabe, às vezes o exame é muito anterior, foi feito há muito tempo, ainda assim persiste uma dúvida, e a gente pode ter uma situação de ter um dado inconclusivo com relação ao diagnóstico dele. Bom, quando conclusivo, o que fazer? Quando inconclusivo, o que fazer?
é mais fácil a gente falar do inconclusivo. Quando é inconclusivo, a gente vai, então, pedir exames atuais. Nesse caso, do ponto de vista radiográfico, entra, então, a estratégia de pedir a radiografia panorâmica como exame inicial, né? Para que a gente saiba qual é a condição atual desse paciente. E, mesmo que a radiografia panorâmica não contribua definitivamente para o diagnóstico, mesmo que a gente tenha o diagnóstico e a gente não saiba, enfim, elaborar direitinho um plano de tratamento, porque a visualização às vezes ficou muito prejudicada, a radiografia tem algumas limitações, houve algum erro, enfim, ele pode servir, esse exame, para a gente solicitar outros exames. Então, a radiografia panorâmica ela é chave no sentido de indicar qual é o outro exame complementar que vai melhor complementar a informação que ela trouxe. Então, às vezes, eu tenho uma suspeita de que tem, sei lá, uma lesão periapical, e aí eu quero avaliar melhor o dente, se tem cárie, etc. Eu posso pedir uma radiografia intrabucal. Se eu quiser localizar uma radiopacidade, né, uma suspeita de calcificação, que eu não tenho certeza da localização dessa calcificação, posso pedir uma tomografia e assim por diante. Então, é nesse sentido que a radiografia panorâmica ela ocupa um lugar estratégico nessa questão do diagnóstico. E, para finalizar, apenas um comentário sobre aqueles exames anteriores que a gente solicita, que a gente acha que pode saber o que está acontecendo. Sempre é bom saber da condição atual. Então, nesse sentido, mesmo que os exames anteriores sejam conclusivos em relação ao que aquele paciente tem, qual é o diagnóstico daquele paciente, às vezes a gente ainda assim solicita uma radiografia panorâmica para ter uma percepção da condição atual. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, nessa imagem, né? O paciente tem uma queixa, às vezes a gente solicita um exame. Se a gente olhar para a imagem como um todo, muito compressa, às vezes sem olhar no megatoscópio de maneira adequada, a gente não percebe nenhuma alteração. E se esse exame for um exame antigo, ele pode não mostrar a condição atual, que é essa condição, né? De já ter um acometimento aqui de uma situação, de uma imagem sugestiva de uma osteomielite ou uma osteonecrose. Aí, depois que a gente vê essa imagem, a gente começa até a perceber de que esse lado tem uma radiopacidade maior do que esse, quer dizer, já eram sinais iniciais de uma alteração aqui que a gente possa não ter percebido, e que depois, pedindo o exame atual, a gente consegue, né, ter um diagnóstico mais apurado da situação do paciente, né? E aí, assim por diante, a gente pode pedir e avaliar, né, fazer a avaliação evolutiva, fazer a preservação daquele caso, né? Então, a radiografia panorâmica é muito importante, ela é muito estratégica para a gente fazer o acompanhamento dos casos da gente. Bom, falar um pouquinho do aspecto técnico, porque isso é importante para nós que vamos fazer essa avaliação, ela é uma tomografia. A radiografia panorâmica, o nome científico, vamos dizer assim, da radiografia é pantomografia, ela é um exame que se baseia no princípio tomográfico. Então, na verdade, como toda tomografia, a gente está pegando uma fatia, a gente está pegando uma parte, né, de um todo e fazendo registro dessa imagem. Então, o próprio nome, pantomografia, quer dizer o registro de uma parte de um todo, né? E por isso a gente precisa estar atento a alguns aspectos, porque pode ser que alguma estrutura que não esteja nessa região de interesse seja de relevância para o diagnóstico. Então, eu acho importante a gente fazer algumas considerações em relação ao aspecto técnico da tomada, tá? Todos nós sabemos, eu não quero ser aqui cansativo, né, que é um exame que é feito com a fonte de radiação girando em torno da cabeça, né, girando em torno da região de interesse do paciente, diametralmente oposto ao receptor de imagem. Essa imagem vai sendo gradativamente registrada, né, no filme, no sensor, tá? Esse giro do equipamento, ele, embora seja contínuo, ele é feito em torno de múltiplos centros de rotação. Então, lá dentro do cabeçote do aparelho, o ponto focal muda de posição, se aproxima e se afasta. A velocidade do giro é alterada durante esse giro, com o objetivo de se criar uma camada focal, quer dizer, de se criar foco numa determinada região de interesse. Deu para perceber aqui que essa camada focal tem um formato muito assemelhado ao das arcadas dentárias. O objetivo é esse mesmo, fazer com que as arcadas dentárias e a região dental-alveolar apresentem um máximo de foco, né? Então, a altura e o formato desse campo focal é determinado pela maneira que aquele equipamento gire e o feixe, em forma de leque, é projetado nas regiões de interesse, tá? O objetivo aqui é fazer com que todas as estruturas da região dental-alveolar, da maxila e da mandíbula, adicionando-se aí seio maxilar, né, coluna, enfim, outros aspectos aí, sejam incluídos de forma e tamanho mais assemelhados possível com a realidade clínica, tá?
Alguns exames a gente percebe que os pacientes fazem com a boca fechada, não é o que a gente recomenda, existem algumas contraindicações, mas isso não vem ao caso agora. Importante sempre a gente perceber que o exame seja feito de boca semiaberta. E a interpretação anatômica, né, bem rapidamente aqui para que todos nós relembremos, tá? Identificação da mandíbula, identificação das estruturas de interesse da mandíbula, principalmente, né, os canais mandibulares, por onde trafegam os feixes neurovasculares do alveolar inferior, seios maxilares, né, no interior do corpo da mandíbula, cavidade nasal com os meatos, né, as conchas inferiores visíveis, septo nasal. Radiografia panorâmica não é exame para avaliar desvio de septo, tá, turma? Palato, né, duro no caso. Processo zigomático da maxila, osso zigomático e arco zigomático, já culminando na eminência articular, né, que é parte dos componentes da articulação temporomandibular. Órbitas, contorno das órbitas, nem sempre é aquele contorno certinho, ovalado, às vezes a projeção dos forames infraorbitários causam esse tipo de alteração na imagem. Fossas perimaxilares, estruturas muito importantes, né, porque é uma região nobilíssima por onde passa um feixe vascular importantíssimo, o plexo venoso pterigoide. Processo estiloide, né, do osso esfenoide, é muito importante a gente fazer a identificação. E o osso ióide, eu vou chamar a atenção para essa estrutura anatômica, porque dentro da sistemática de observação que eu vou propor para a gente adotar, ele ocupa um lugar de destaque. Então, eu vou fazer um comentário, ele pode ter, né, embora seja uma estrutura ímpar, ele tem imagem bilateral, parecem duas estruturas, mas é uma só. Ele geralmente aparece abaixo do corpo da mandíbula, mas ele pode aparecer sobreposto, e há uma variabilidade muito grande em relação à anatomia, ao aspecto anatômico desse ocioide. Mas é muito importante que a gente se acostume a interpretar, né? Ele está um pouco mais à frente, um pouco mais para cima, com formas alteradas, é muito importante a gente interpretar e identificar esse ocioide. Com relação às estruturas de tecido mole, nós temos, né, o contorno retrofaríngeo, né, que aí a gente tem a porção da nasofaringe e orofaringe. A naso e orofaringe, há uma delimitação, vamos dizer, virtual pelo palato mole, que também é uma estrutura única, que possui margens bilaterais, né? Ela se inicia, o palato mole se inicia no momento em que termina o palato duro. Então, a gente vai ver direitinho, bem delimitado aqui, a região da nasofaringe, a região da orofaringe. A orofaringe, às vezes, fica um pouco dificultada, porque quando o paciente interpõe a língua contra o palato, a gente não consegue ter uma percepção muito exata do palato mole, mas, enfim, o dorso da língua, quando visível, ajuda a gente a localizar o que é oro, o que é nasofaringe. Também é importante no diagnóstico diferencial de algumas dessas calcificações, nós vamos ver, tá? E a cartilagem nasal e lobos, né, da orelha ali. Com relação a essas imagens duplas, eu torno a chamar a atenção, né, do palato mole, da coluna vertebral. Nós estamos falando aqui das imagens reais, que aparecem bilateralmente, e do osso hioide. Bom, com relação ao campo focal, vou fazer apenas um breve comentário, né? A gente tem que guiar o paciente para que ele seja posicionado dentro desse campo focal. Esse posicionamento do paciente é dado por uma canaleta no bloco de mordida na região anterior, o paciente oclui em topo na região anterior, com as bordas incisais dentro dessa canaleta, para que as estruturas dento-alveolares fiquem dentro dessa camada focal. Alguns equipamentos possuem dispositivos que permitem que a gente faça uma movimentação para frente ou para trás, quando o paciente tem uma variação anatômica, às vezes uma inclinação dentária um pouco maior, tá? Mas isso é importante porque nós sabemos que se o paciente se situar, né, se posicionar fora da camada de imagem, atrás ou à frente, há distorções perceptíveis na imagem que vão dificultar e muito o nosso diagnóstico. Existe uma regra que é, quando as estruturas, né, estão atrás do campo focal, elas tendem a aparecer distorcidas e ampliadas horizontalmente, e quando elas estão à frente do campo focal, elas continuam distorcidas, mas a ampliação passa a ser vertical. Isso é importante porque muitas das vezes os pacientes têm limitações anatômicas, como inclinações dentárias, né, acentuadas, às vezes tem um prognatismo ou um retrognatismo mais severo, e dificulta do paciente ser posicionado dentro dessa camada focal. Então, não é raro que a gente veja imagens distorcidas como essas que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo aqui paciente que tem retrognatismo mandibular, a mandíbula dele não consegue, né, encaixar ali naquela canaleta. Então, vai apresentar uma distorção.
Muitas das vezes a gente acha que tem alguma alteração, alguma patologia, ou houve algum outro tipo de problema naquela região, e na verdade é uma limitação anatômica mesmo. Nesse caso aqui, o paciente sendo edêntulo anterior, ele não conseguiu posicionar direitinho dentro da canaleta. Olha como distorce a imagem, olha como a imagem fica comprometida. E isso compromete o nosso diagnóstico. Por isso que é importante a gente fazer essas considerações anatômicas. O ideal é que a gente não aceite exame mal feito para fazer a interpretação. Isso compromete a nossa acurácia diagnóstica, compromete o nosso diagnóstico, e a gente pode errar com o paciente, né? Porque uma vez se errando o diagnóstico, tudo está errado. Existem outras, além das limitações anatômicas, erros de posicionamento que também podem gerar distorções na imagem. Essas são bem mais comuns e às vezes a gente não se apercebe delas. Se vocês forem olhar, né, a dimensão anteroposterior, a borda posterior e anterior do ramo no lado direito e do lado esquerdo, vocês vão perceber que há um aumento, uma ampliação do lado esquerdo. Se vocês forem comparar o tamanho das coroas do lado direito e do lado esquerdo, vocês vão perceber que esse lado esquerdo está totalmente distorcido. E isso aconteceu porque o paciente girou a cabeça, né? Ele tirou uma parte na região posterior de dentro daquele campo focal, fazendo com que essa estrutura ficasse atrás da camada de imagem e mais alargada no sentido horizontal, como eu disse para vocês. Mesma coisa, mesma situação, só que aqui por erro de alinhamento com o plano sagital mediano. O paciente às vezes fica meio deslocado para um lado ou para o outro, às vezes inclina a cabeça, e acontece a mesma coisa. Olha a largura dos ramos, olha a largura dos dentes, tá? Então a gente tem que estar sempre atento a essas situações, tá? O deslocamento da coluna aqui em relação ao plano sagital mediano, enfim. Todas essas condições atrapalham muito a nossa acurácia diagnóstica, tá? Então, a gente, não é questão de ser chato, não. A gente, tendo um exame mal feito nas mãos, é direito nosso e é direito do paciente que ele repita esse exame, para que a gente possa ver, né, avaliar as estruturas de uma maneira correta. Eu colocando uma estrutura fora da camada focal, eu posso estar deixando de fazer um diagnóstico importante. Vou falar né? Uma calcificação de artéria carótida, por exemplo, se não aparecer. Isso é importante para o paciente. O risco de um acidente vascular cerebral para ele é significativo, né? E a gente tem essa responsabilidade. Com relação às limitações do exame, existem algumas limitações relacionadas à sobreposição de imagens fantasmas. Então, é um efeito colateral do exame, vamos dizer assim, né, da radiografia panorâmica. A apresentação, né, a aparência de imagens fantasmas. Vou mostrar aqui para vocês. Então, o ângulo da mandíbula do lado esquerdo, a imagem fantasma sempre é projetada do lado oposto, acima da sua localização anatômica, ampliado e borrado. É uma imagem como se fosse uma sombra. O mesmo acontece do outro lado. Isso sempre vai acontecer em maior ou menor grau. Vou tirar aqui para vocês poderem identificar, né? Então, a gente está vendo que o contorno das imagens fantasmas, nem sempre a gente se apercebe, a gente está tão acostumado a identificar essas estruturas que a gente acha isso normal. Mas não é. Então, os ângulos mandibulares aparecem como imagens fantasmas. Os palatos, nessas linhas duplas, que muitas vezes a gente tem dificuldade de determinar qual é a imagem real e qual é a imagem fantasma, a mais inferior, desde que o exame seja feito, né, com a inclinação de cabeça corretamente, a mais inferior é a imagem real e a mais superior é a imagem fantasma. Também é efeito colateral, muitas das vezes impossível da gente eliminar o aparecimento, né, o surgimento dessas imagens, tá? E, por fim, a coluna vertebral, né? Como eu disse para vocês, a imagem real é projetada bilateralmente, mas a imagem fantasma ela é projetada sobre o plano sagital mediano. E eu confesso para vocês que 90% das consultas que eu recebo como especialista em radiologia se referem a interpretar as estruturas situadas no plano sagital mediano, principalmente na mandíbula, porque há o acometimento de muitos artefatos, vamos dizer assim, nessa região, que dificultam o diagnóstico. A gente fica com muita dúvida. Tem uma imagem radiolúcida aqui, eu não tenho. Tem uma imagem radiopaca aqui, eu não tenho. E muitas das vezes é simplesmente a projeção dessa coluna, né, da imagem fantasma da coluna, que atrapalha esse diagnóstico, né? Muitas das vezes dificultando a gente interpretar e identificar alterações. Essas imagens fantasmas acontecem, né, só para vocês saberem como que isso ocorre, quando o aparelho gira do outro lado, quer dizer, quando ele está desse lado oposto, né, à estrutura, né, nesse crânio, nesse hemicrânio, que foi cortado ao meio, e ele registra as imagens das estruturas presentes, que estão próximas do filme, elas aparecem como imagens reais. Mas quando isso aqui gira, esse conjunto gira em torno da cabeça do paciente para registrar o lado que está faltando, ele não tem nenhuma imagem para registrar do lado que está faltando, mas o feixe de ação é projetado do lado de cá. Então, ele primeiro toca essas estruturas que estão fora da camada focal e depois vai tentar registrar as imagens das estruturas que estão faltando lá. E aí a gente percebe nitidamente, né, que mesmo separando o crânio, né, dividindo o crânio ao meio e permanecendo a coluna,
ao surgimento dessas imagens relacionadas, né, ângulo da mandíbula, palato, né, e coluna vertebral. O erro de posicionamento do paciente no aparelho também dificulta bastante, geralmente quando o paciente protrui demais a cabeça no aparelho, há um aparecimento maior, né, mais forte dessa imagem fantasma da coluna. Então, toda vez que vocês perceberem isso, né, tem muita gente que fala assim, não, isso aqui é imagem fantasma do avental, né, de borracha plumbífera. Não é, tá? Isso é projeção da coluna, porque aí nem os espaços intervertebrais aparecem, que atenuam um pouco, até uma sobreposição das vértebras ali, isso aumenta a densidade, né, a radiodensidade das imagens ali, dificulta mais ainda o diagnóstico. Então, todas as vezes que isso acontecer, peça para o paciente repetir o exame. Nessa região anterior, como eu disse, é uma região em que há muitas consultas, né, para verificar problemas ali. O que a gente sugere, na dúvida, né, não tendo a condição, às vezes, de fazer uma repetição no exame ali na hora, é se utilizar de um exame oclusal para ver se de fato tem um aumento de volume, como a gente está vendo aqui, presença de cálculo, enfim, alguma alteração que justifique a suspeita na região do mento, né, principalmente, que é a maior fonte de consultas, ou a tomada em norma lateral, pode ser a extrabucal, ou às vezes até com o próprio filme oclusal, colocando lateralmente na região suspeita e fazendo uma projeção ali mesmo com o aparelho intrabucal para a gente verificar se tem acometimento de alguma alteração ou não. Nesse caso, nós estamos vendo aqui algumas calcificações em tecidos moles na região do mento, né? Bom, agora passando para a parte de interpretação, chega de considerações técnicas aí, né? Existem diversas estratégias, né, para fazer a avaliação das imagens panorâmicas, né? Isso é proposto por cada autor. Essa é uma sistemática que eu acho muito interessante, para que a gente não deixe nenhuma parte sem análise, sistematizar a região que eu estou avaliando. Primeiro eu avalio a região dento-alveolar, né, dentes e processo alveolar, depois eu avalio maxila, depois eu avalio mandíbula, depois eu avalio região de ETM, região cervical. Enfim, quando eu tenho essa sistemática de observação, a chance de eu me distrair com algum achado ou deixar de olhar alguma região é muito menor. Como eu disse, existe uma variabilidade enorme de sistemáticas de observação, a gente estudando, a gente pode propor alguma, mas para o projeto eu gostaria de sugerir uma que foi proposta por esse estudo, que tem muitos pesquisadores que eu respeito demais, dentre eles o professor Alan Farmer, o professor William Scarf, que são da Universidade de British Columbia, no Canadá. Eles elaboraram um flowchart, quer dizer, um diagrama aqui, né, estratégico para fazer o diagnóstico de calcificações na região de cabeça e pescoço, baseados em radiografia panorâmica. E eu achei muito fácil, né, vocês vão ver, eu vou ampliar aqui, eu fiz uma adaptação aqui do flowchart, traduzindo para ficar mais fácil, e vou apresentar gradativamente para que fique uma coisa mais compreensível. E eu espero que isso contribua para vocês, no sentido de vocês terem pelo menos um norte para iniciar a avaliação dessas radiografias panorâmicas dos pacientes que a gente atende. Né, tendo em vista, né, que a medicação imunossupressora pode predispor a alterações metabólicas que envolvam o metabolismo de cálcio e tudo mais, a gente sabe que essas calcificações podem ser uma fonte de alterações, uma ocorrência, né, muito comum de alterações nos exames que a gente avalia. Então, vamos tentar, né, a partir dessa estratégia aqui, identificar quais são essas calcificações, quais são essas radiopacidades que a gente está vendo. Então, a proposição deles é a seguinte: todas as calcificações inferolaterais, identificadas em radiografia panorâmica, com a localização baseada em relação ao ocioide. Então, por isso é que eu chamei a atenção naquela hora do ocioide. Eles escolheram o ocioide como referência, tá, para tentar discernir, para tentar fazer o diagnóstico diferencial dentre todas as calcificações que eles analisaram. Bom, começando com aquelas que se situam acima do ocioide. Quando a radiopacidade está alinhada com o processo estiloide, né, do esfenoide, a gente tem, então, uma grande possibilidade, principalmente se forem acometimentos bilaterais, de ser uma calcificação ou uma ossificação do ligamento estiloioide. Então, nós estamos vendo aqui, ó, uma calcificação acima do ocioide, alinhada com o processo estiloide, tá? Bilateral, com aspecto ósseo. Então, existe até do ponto de vista filosófico, né, uma discussão se isso aqui é uma calcificação, se é uma ossificação. O aspecto das imagens é bem sugestivo de que seja um processo de ossificação mesmo. A gente consegue identificar aqui cortical,
porção medular, enfim, né? Então, eu gosto desse termo ossificação do ligamento estiloiode, ossificação da parte proximal do ligamento estiloiode. Então, a gente vai ver, a partir de 2,5 centímetros já é um tamanho anormal. Até em torno de 2,5 centímetros, a gente considera como sendo processo estiloide, né? Um aspecto anatômico, né, do processo. Acima de 2,5 centímetros, a gente já começa a identificar como sendo a calcificação ou ossificação do ligamento estiloiode. Existe uma variabilidade grande, né, na apresentação dessas alterações, dessas calcificações. Às vezes, eles, inclusive, apresentam esses aspectos pseudo-articulados, né? A gente parece que tem uma articulaçãozinha aqui, né? Às vezes um pouco mais alongado, às vezes interrompe numa determinada porção do trajeto e continua um pouco mais à frente, como a gente está vendo aqui, enfim, mas indicando que está no trajeto, né, entre o processo estiloide e o ocioide, acima, né, com as radiopacidades situadas acima do ocioide, conforme é indicado por esses autores, né, por Donald e colaboradores. Aqui, alguma classificação um pouco diferente, ela é mais distal, né, mas ainda assim, no ligamento, alinhada, né, vertical, alongada e alinhada com o processo estiloide em direção ao ocioide, acima do ocioide. Então, a gente ainda assim, mesmo que não esteja na porção proximal, tá, na porção mais distal do ligamento, a gente classifica como sendo ossificação do ligamento estiloide. O diagnóstico diferencial pode ser feito com exames em norma lateral, né, em radiografias extrabucais. É importante sempre a gente certificar, né, dessas alterações, tendo em vista que podem ser coisas mais severas, mais graves, tá? Mas o exame que realmente mostra, né, para a gente o que, né, se caso a gente precisar fazer o diagnóstico diferencial, é a tomografia panorâmica, a tomografia computadorizada, desculpa, tá? A gente percebe o tanto, né, que os pacientes que têm a conhecida síndrome de Eagle devem sofrer, né? Vocês percebem que, né, a localização boca fechada e boca aberta, olha como, né, a situação dessa calcificação vai para a região lateral, a orofaringe, e incomoda, né, é bastante desagradável a sensação que esses pacientes têm no ato da deglutição, no ato da fala, enfim, isso aqui já é uma boa ilustração, portanto, que isso deve incomodar os pacientes. Passando agora para uma outra situação, né, mesmo que a radiopacidade se situe acima em relação ao ocioide, mas que não esteja, né, alinhada, não seja aquela radiopacidade mais fininha, mais afilada, e não esteja alinhada com o processo ioide, e apresente um aspecto mais ovoide na região do espaço submandibular, aí as possibilidades diagnósticas passam a ser de celulito ou linfonodo submandibular calcificado. Então, retomando, acima do ocioide, alinhado com o processo estiloide mais afilado, principalmente bilateral, calcificação do ligamento estiloide. Não é bilateral, não é alinhado com o processo estiloide, não é afilado, apresenta um aspecto mais ovoide, mais na região submandibular, aí nós temos duas possibilidades, celulitos ou linfonodos submandibulares calcificados, tá? Então, são essas situações. Pouco mais duas radiopacidades unilaterais, acima do ocioide, na região submandibular, a gente vê inclusive a sombra aqui das glândulas submandibulares desse paciente. A possibilidade diagnóstica levantada, segundo esses autores, é de que seja ou celulite da glândula submandibular ou linfonodos submandibulares calcificados, tá? Aqui uma imagem mais clássica, uma imagem mais aparente, a gente percebe, né, pelo aumento da densidade das glândulas submandibulares, que provavelmente esse paciente sofre alguma cialadenite, provavelmente, enfim, esses edemas, né, que acontecem nesses casos de cialadenite, às vezes por infecção bacteriana e tudo mais, causam um desconforto muito grande para o paciente, aumenta o volume e podem, né, resultar no acometimento, né, dessas calcificações submandibulares. Uma outra situação, né, classificada, né, segundo esses autores aqui, como sendo uma calcificação de um celulito de glândula submandibular, mas como está sobreposto ao osso e foge um pouco da região submandibular, o que a gente recomenda são as tomadas oclusais, né, que facilmente fazem, né, esse diagnóstico diferencial, elaboram esse diagnóstico diferencial. É importante a gente reduzir um pouco o tempo de exposição para fazer essa tomada, tendo em vista que essas calcificações, né, essas mineralizações, nem sempre apresentam densidade suficiente para ter aparecimento radiográfico. Se a gente fizer uma dose inadvertidamente alta, pode ser que a gente não veja, não seja registrado, o fóton passa através da alteração sem registrar a imagem. Então, recomendo, toda vez que há suspeita, né,
de cialolito da glândula submandibular ou sublingual, né? Quando a gente quer estabelecer diagnóstico diferencial, a radiopacidade está sobreposta, né, à região do corpo mandibular, a execução de uma simples radiografia oclusal com um tempo de exposição reduzido pode facilitar que a gente veja, né, essas alterações. As tomadas laterais também, da mesma forma, só que aí já é um pouco mais complexo, requer, né, o aparelho extrabucal, enfim, não é sempre que ela vai estar disponível, não. As tomografias, quando há uma densidade, né, suficiente, elas são capazes de mostrar esses cálculos das glândulas submandibulares, né, ou das sublinguais, mas não é uma situação muito comum, né, a gente percebe que grande parte das vezes o paciente, a gente consegue enxergar na radiografia panorâmica, mas chega uma tomografia, a gente não consegue, às vezes, localizar os cálculos, tá? E existe um exame, né, mais recentemente utilizado na odontologia, que tem contribuído muito para o esclarecimento dessas situações, principalmente quando os cálculos são bem pequenininhos, às vezes dispersos no interior da glândula, e que não tem um aparecimento muito claro, até mesmo na radiografia panorâmica. O que tem sido recomendado é a aplicação, né, a utilização de ultrassonografia para fazer a visualização dessas estruturas mineralizadas. O aspecto, né, das menos mineralizadas, intermediária e mais mineralizadas, existe uma coincidência que é o que a gente chama de sombra acústica. A partir daquele hipersinal, né, aquele retorno hiperecóico da imagem, maior ou menor, né, a gente tem, a partir da geração da imagem, a gente interpreta de cima para baixo, uma sombra, uma imagem mais escura depois daquela radiopacidade. Então, esse é o critério, né, para a gente diagnosticar nas ultrassonografias a presença dos cálculos. Tá? Então, a gente acredita muito nesse exame, a gente está, inclusive, querendo trazer lá para a faculdade. Eu tenho um equipamento meu, estou levando para lá, e a proposição de um projeto para que a gente possa atender esses pacientes, inclusive com esse equipamento de ultrassonografia lá na faculdade. Retomando ali o flowchart, né, o fluxograma do estudo de onda de colaboradores, a gente já passa agora para aquelas calcificações que estão localizadas posteriormente em relação ao ocioide, né? Geralmente, quando elas apresentam radiopacidade linear, né, verticalizada, a gente suspeita dos ateromas de carótida, das calcificações da artéria carótida. E essa aqui talvez seja das calcificações a mais preocupante, né, porque ela evidencia um risco iminente de algum problema, algum acidente vascular cerebral, né, principalmente quando na artéria carótida interna. Mas existem algumas considerações que eu gostaria de fazer com vocês antes, para que a gente não incorra em um problema, né, inclusive com o Conselho Regional. Vamos lá. É verdade, segundo a consolidação das normas de procedimentos odontológicos, né, emitido pelo CFO. Artigo 43. É vedado ao cirurgião dentista o uso da via cervical infra-ióidea. Tá? Então, nossa área de atuação, né, ela é até o osso ióide. Então, o domínio de nossa área de atuação se limita ao osso ióide. Então, vamos lá. Se a gente observar, né, nessa imagem aqui, né, de uma artrografia por ressonância magnética, a artéria carótida comum, ela se bifurca exatamente na região do osso ióide. Então, todas as vezes que a gente estiver fazendo o exame de alguma imagem, né, das artérias carótidas, e a gente não perceber essa bifurcação, nós estamos fora da nossa área de atuação, tá? Então, vamos lá, rememorando, sempre, ocioide, a gente já tem que ver a artéria carótida externa, um pouco mais anterior, e a artéria carótida interna, um pouco mais posterior, tá? Esse é o nosso limite de atuação, tá? A preocupação maior, como eu disse, é a artéria carótida interna, porque é ela que vai fazer a irrigação das estruturas intracranianas. A externa, ela tem uma irrigação mais superficial, né? Ela é responsável pela nutrição das estruturas mais superficiais, então não se preocupe tanto com elas, tá? E o aspecto nas radiografias panorâmicas, o aspecto patognomônico é dessas radiopacidades ovoides ou semicirculares, próximas à terceira ou quarta vértebra cervical, né? Então, ampliando, a gente vai ver umas radiopacidades difusas, mas como se estivesse no trajeto, né, de um vaso aqui. Nem sempre a gente vai ver várias, às vezes a gente vai ver únicas, mas o que é chamativo é a proximidade com a coluna, né, vertebral, e principalmente na região de terceira ou quarta vértebra, atrás do ocioide. Então, a gente está vendo o ocioide aqui, as calcificações estão atrás do ocioide. Como que a gente se certifica, de fato, que seria, né, essa calcificação da artéria carótida? O recomendado é que se solicite um exame póstero anterior de crânio, né, umas PAs,
na área médica, eles fazem APs, né? Eles fazem antero-posterior. Nós temos o cuidado de evitar uma maior exposição ao cristalino e pedindo para que o paciente verta a cabeça para cima, que ele levante o queixo. Com isso, a gente vai confirmar a presença ou não, né, dessas calcificações junto à coluna, principalmente a terceira e quarta vértebra, confirmando, né, se tratar, então, de calcificação de artéria carótida, tá? Nesses casos, o recomendado é encaminhar o paciente imediatamente para o cirurgião, né, para o médico, né, que cuida dele, para que ele faça a avaliação vascular desse caso aí, frente ao risco, né, de acidente vascular cerebral, tá? O exame mais recomendado para fazer isso, né, embora as APs ou PAs tenham a possibilidade de fazer o diagnóstico diferencial, mas os mais recomendados são as artrografias, seja por tomografia computadorizada ou por ressonância magnética, vai fazer uma localização muito mais precisa e uma avaliação, né, de toda a região carotídea ali, desde a artéria carótida comum, como os ramos externo e interno, né? Mas tomografia auxilia, não sempre a gente vai conseguir, nem sempre a gente vai conseguir enxergar, então a gente está vendo essas calcificações aqui, próximos à terceira e quarta vértebra, né? E a tomografia vai poder auxiliar, em alguns casos, a confirmar o diagnóstico, tá? Mas, em algumas situações, isso não é possível, tá? Então, a gente, às vezes, vai ver essas mesmas calcificações, quer dizer, posteriores ao ocioide, às vezes com o mesmo aspecto linear, ou às vezes ovoide, mas não se ovoide no sentido de não serem lineares, tá? Nem sempre ela tem esse aspecto ovoide, não. Mas no sentido de não ser as calcificações de artéria carótida, né? São, às vezes, osteófitos ou fragmentos ósseos relacionados com pacientes que têm histórico de osteoartrite e que não são confirmados em outros exames. Então, nós estamos vendo aqui, né? Embora a gente não esteja vendo aqui o ocioide, mas posterior a ele, calcificações junto à coluna vertebral, mas que no exame anteroposterior não se confirma. Então, nessas situações, a gente classifica isso como sendo osteófitos, né, relacionados com osteoartrite, principalmente pacientes que já têm histórico de osteoartrite, né. Mas eu chamo a atenção de que essas situações são difíceis, né, porque às vezes, como eu disse para vocês, a técnica radiográfica ela é muito crítica, às vezes a densidade da estrutura ali, da calcificação, não é suficiente para ter o aparecimento da imagem. Então, o que a gente recomenda é fazer outros tipos de exames, né? Passando agora para outro, como por exemplo a ultrassonografia. Passando agora para as outras calcificações que se situam abaixo do ocioide, né? Um critério muito importante de avaliação é a idade do paciente, né? Aqueles pacientes que estão maiores de 55 anos e que existem calcificações, existem radiopacidades abaixo do ocioide, a suspeita de que sejam calcificações do corno superior da cartilagem tireoide, sem nenhum significado clínico, apenas para diagnóstico diferencial, e aqueles que não têm, né, que são maiores de 55 anos, mas que não têm esse aspecto, e a imagem é mais ou menos ovoide, a gente suspeita, então, de calcificação da cartilagem tritícia, que é uma calcificação que se situa, é uma cartilagem que se situa entre o ocioide e a cartilagem tireoide, tá? Aqui está bem ilustrativo, eu achei essa imagem desse artigo de A1 e Nassif, que mostra direitinho, né, que a calcificação da cartilagem tritícia, ela se situa abaixo do ocioide e acima do corno superior da tireoide, sendo que esse corno superior da tireoide nem sempre vai aparecer, não. Então, todas as vezes que a gente vê uma calcificação abaixo do ocioide, ela tem menor significado clínico, tá? Ela é uma calcificação de uma cartilagem, de um ligamento, né, tireoide, né, que liga a cartilagem, liga o ocioide à cartilagem tireoide, tá? Então, que a gente vê uma imagem da cartilagem tritícia, mas não vê, né, o corno maior, o corno superior, desculpa, da cartilagem tireoide. Então, isso aqui, quando a gente vê a calcificação abaixo do ocioide, a preocupação é um pouco menor, tá? Com relação à diferenciação, né, dessas situações de estruturas que estão junto à coluna vertebral, né, e que a gente não tem certeza, né, se trata de calcificação de artéria carótida, o recomendado é a utilização da ultrassonografia, mais uma vez. A ultrassonografia ela nos permite, né, não só nas imagens, né, em tons de cinza, identificar, às vezes, essas placas calcificadas, mas também avaliar o fluxo sanguíneo, muito interessante para nós, e tem sensibilidade suficiente, inclusive, para detectar obstruções que são decorrência de acúmulo de gordura, que ainda não tem nem calcificação, tá? Então, para o estabelecimento de diagnóstico diferencial, a ultrassonografia é muito interessante, né? Ela faz, inclusive, a visualização de estruturas de tecidos moles e avaliação de fluxo sanguíneo. Então,
Quando houver a dúvida, né, se a gente estiver realmente contando com esse equipamento lá em breve, a gente pode, inclusive, fazer o diagnóstico diferencial em loco, em tempo real, com a aplicação desse exame. Vai ser muito interessante para a gente tranquilizar em relação às suspeitas que a gente encontrar lá. Né? É possível, inclusive, fazer a mensuração, né, sobre aspectos objetivos, né, dessas alterações, né, fazer quantificações de fluxo sanguíneo, enfim. Muito interessante. Bom, e agora para fechar, né, falando sobre os tonsilóides, porque ele não é incluído, né, dentre as alterações avaliadas lá por esse grupo de pesquisadores, no dono dos colaboradores, mas ela, por ser a mais comum, merece, né, que a gente faça um comentário. Não há uma grande preocupação, ele não tem grandes implicações clínicas, a não ser a queixa do paciente com mau hálito, né, e o histórico, às vezes, de infecções repetidas na região orofaringe. E aí a gente vai ver essas calcificações, às vezes únicas, às vezes múltiplas, sobrepostas à região do ramo da mandíbula, na região de orofaringe, tecido mole, tá? Então a gente tenta identificar dorso de língua, palato mole, nessa região sobreposta ao ramo da mandíbula. Pode ser acometimento único ou bilateral, nesse caso a gente está vendo uma aqui, uma, duas, três, quatro, cinco do lado de cá, a gente classifica como sendo tonsilóide, tá? A gente está vendo aqui algumas calcificações e, às vezes, a gente deixa passar isso desapercebido, né? Do ponto de vista epidemiológico, é um erro, a gente deve sempre registrar, né, os achados radiográficos, a gente deve sempre tentar identificar. Palato mole, dorso da língua, quer dizer, região de orofaringe, calcificações sobrepostas ao ramo da mandíbula, tonsilose. A possibilidade primeira é de tonsilose, tá? Ou tonsilolito, como vocês queiram. Tonsilolito raramente é visto em tomografia computadorizada, geralmente a gente vai ver em radiografia panorâmica mesmo. Para ele ser visto em radiografia, em tomografia computadorizada, ele tem que apresentar uma densidade muito alta, e aí, né, são situações muito difíceis da gente encontrar clinicamente, tá? Quando isso acontece, a gente às vezes consegue ver por translucência, por transparência do tecido, os cálculos ali na região orofaríngea do paciente, a gente pede para o paciente abrir a boca, e a gente enxerga, né, uns nódulos, casos ali amarelinhos, tá? E alguns outros artefatos, que são artefatos confundidores, que vocês não caírem nessa cilada, sempre que houver sobreposição, às vezes, de lobo, de orelha, com ramo de mandíbula, não caiam nessa, né? Às vezes a gente o que é isso aqui? Não é nada, isso aqui é o lobo, né? O pavilhão auricular do paciente que está sobreposto à região do ramo, não tem nenhuma preocupação, tenta identificar o todo, tenta olhar a situação como um todo, né? E uma situação muito curiosa, que eu coloquei a título de curiosidade mesmo, né? A gente está vendo aqui a imagem de cabelo em radiografia panorâmica, não se assustem se isso acontecer e confundir. Nesse caso está fácil, porque a gente está vendo, inclusive, né, o ondulado do cabelo aqui. Mas existem alguns produtos, né, que os pacientes passam no cabelo que geram imagem, inclusive em tomografias computadorizadas. Então, às vezes ele não teve, né, o cuidado de limpar o cabelo de algum determinado produto, ou então às vezes aplicou mais numa região do que outra. Isso pode, se aparecer de uma maneira isolada, confundir o diagnóstico, tá ok? Talvez seja um dos aspectos mais importantes nesses artefatos. Claro que eu não vou mandar repetir e fazer acompanhamento radiográfico por causa disso, mas às vezes a gente se perde mesmo quando a gente vê uma imagem como essa e não sabe identificar. Não como essa, mas às vezes alguns artefatos que acontecem em decorrência de uso desses produtos estéticos de beleza, pele e cabelo, que confundem bastante a gente. Bom, gente, eu não quero me alongar muito, já deu horário, não combinei com a professora de fazer uma apresentação de 1 hora. Eu me coloco à disposição de todos aí para esclarecer alguma dúvida, fazer, né, alguma informação adicional, prestar alguma informação adicional que vocês achem que tenha ficado faltando. Agradeço de antemão, né, a todos pela atenção. Agradeço demais a professora Elisa por essa delícia que ela me proporcionou ontem. Eu fiquei super satisfeito de poder chegar ao trabalho, tomar um cafezinho, comendo um pão de Nutella com amêndoas, uma delícia, eu e minha filha. E, enfim, estou à disposição sempre para todos vocês, que vocês precisarem, que eu puder ser útil, enfim, estou sempre disponível, tá bom? Bom, Maurício, muito obrigada. Foi ótima mesmo a apresentação. Você vê que quanta potencialidade, né? E quanta coisa você, no dia a dia, às vezes deixa de observar, né? Que você pega uma radiografia panorâmica daquela, a tendência nossa é ir direto, né? Nos elementos, no osso que circula os dentes, né? Para ver nível ósseo, você vê profundidade de cárie, né? E esquece do lateral, que pode ajudar.
né? Essa questão do ateroma é importante, o paciente, não só o paciente pós-transplantado, mas o paciente crônico renal, né? Ele tem uma tendência de apresentar um número maior de calcificações, né? Inclusive, um aluno que foi fazer, acho que era do TCC dele, foi fazer um estudo lá, conseguiu um ultrassom. O primeiro caso que ele pegou, ele de panorâmica que ele pegou, ele já pegou uma calcificação lá da carótida, né, que achou super legal para ele poder usar o aparelho dele, né, para ver lá fluxo direitinho. Então, foi muito esclarecedor. Eu tenho certeza, potencialidade. eu tenho certeza, professora, me desculpe interromper, mas que a gente tem um banco de dados de imagem lá, sabe, em relação aos pacientes atendidos no projeto, né, no programa como um todo. Meu intuito é tentar organizar isso e a gente fazer um levantamento que seja interessante, eu disse, né, não só do ponto de vista de elaborar, né, um estudo de prevalência, mas também tentar identificar associações com alguns fatores de risco, de complicações, enfim, quer dizer, será que a radiografia panorâmica não pode ser um exame preditor de alguma complicação? Será que eu vendo uma alteração no exame começo, eu não posso predizer uma complicação num dos nossos pacientes? Enfim, quem sabe, né? A gente publicou, né, escreveu um artigo junto com a Tânia disso, né, de achados radiográficos em pacientes usando radiografia panorâmica até 2018, me parece. E foi bem interessante, mas a gente estabeleceu, treinou, né, quem estava avaliando as radiografias, na época eram os bolsistas que estavam lá, a Jéssica, a Luane, que fizeram a avaliação sistemática delas, né? E a gente observou um grande número realmente de calcificações variadas, né? E a gente pode propor outras coisas e mais focado em alguma coisa que você tem interesse, né? O céu é o limite. Então, o projeto lá está aberto, alunos que estão iniciando, que estão pensando em temas para TCC, né? Então, é um prato, né, cheio, uma coisa super legal de ser feita, é só se associar a você ou a outro professor que tem interesse de fazer isso, né? A gente tem uma seara, né, aberta para vocês trabalharem, né, junto com os alunos. E vou abrir agora, né, para vocês fazerem pergunta para o professor Maurício. Tá certo? Pode abrir a câmera. À vontade. O pessoal está tímido. Boa noite, Maurício. Tudo bom? Ei, tudo bem? Tranquilo? Te falar. Tranquilo. Primeiro, parabenizar pela aula, foi muito bom. É sempre bom falar na minha opinião, né, de radiografia nessa área. Eu acho que é crucial um bom cirurgião dentista poder ter um bom entendimento disso, né? Porque o diagnóstico ele começa meio que na radiografia. Mas eu tenho uma dúvida para você em relação à ultrassonografia utilizada para ver estadiamento cervical de pacientes em carcinoma. Geralmente carcinoma de língua, carcinoma de assoalho, e ver a região dos linfonodos, como está esse estadiamento cervical com a ultrassonografia. O que você acha que pode vir disso? Sim, a tomografia... primeiro vamos falar um pouco da radiografia panorâmica, que é o foco da aula, depois eu passo para a questão da ultrassonografia. É o seguinte, a radiografia panorâmica ela tem uma limitação, né, como eu disse para vocês, em relação à camada focal, ela tem uma limitação importante da área de abrangência, vamos dizer assim, dela. Então, a gente fica, do ponto de vista da radiografia, muito limitado à região submandibular, mas pouco região sublingual, alguma coisa de região parotídea. E aí, quando passa, né, para a cadeia cervical mesmo, que é abaixo do ocioide, a gente enfrenta aquela limitação de área de atuação relacionada, né, com a determinação, né, da consolidação das normas lá, tá? Então, o que eu digo é o seguinte, o achado numa radiografia panorâmica, ele não pode ser desprezado, a gente sempre deve utilizar essas imagens quando disponíveis, né? Se a gente tem um achado, eu não vou desprezar. Agora,
não podemos achar, quando não acontece o achado, quando a gente não vê nada, que não exista. E aí, sim, a gente tem que lançar a mão de outros recursos. Então, clinicamente, eu fiz uma palpação, tem uma suspeita, o paciente teve uma queixa, enfim, uma sensibilidade, ou na palpação percebi que tem, eu tenho outros recursos diagnósticos. No caso da ultrassonografia, ele é fantástico. Por quê? Porque além de me permitir avaliar as calcificações propriamente ditas, né, por causa da sombra acústica, em algumas situações que a gente tem linfonodos infartados ou linfonodos já com aumento de volume, né, com hipertrofia, já relacionados à questão da metástase e outras condições, a gente tem um recurso na ultrassonografia, que é a aplicação de um Power Doppler, é como se fosse um Doppler bem elaborado, que ele consegue localizar a drenagem, né, do hilo linfonoidal ali. Então, a gente consegue, inclusive, estabelecer diagnóstico diferencial. Falar, não, isso aqui é linfonodo de fato, porque está grande demais para ser linfonodo, apesar da localização. Então, a ultrassonografia ela é bem promissora para isso, sabe? Entendi, show de bola. Valeu. Mais alguma pergunta? Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Bom. Maurício, quero agradecer demais, né? Eu queria falar, Elise. Opa, ótimo, Carol. pode falar. Ei, Carol. Ótimo. Desculpa. Aqui, tá tudo bem, Maurício? Prazer em te rever aí, né? Graças a Deus, tudo bem. Muita inveja dessa rosca. Acho que eu vou inventar um assunto qualquer para eu poder ganhar uma rosca também, né? Renato acabou de sair aqui, meu filho. Você sabe, né, gente, que eu sou casada com uma pessoa que, na verdade, mora com a mãe. Então, hoje eu estou aqui, deveria estar a renca toda aqui, mas ele foi dormir na mãe. Ai, gente, manda um abraço para o Renato. Se eu tivesse aqui, ele ia gostar demais de te ver, viu? Adoro, Renato. Deixa você também, todo mundo aí. Maurício, hoje, né, curiosamente, eu até falei durante a tarde, numa aula com a turma de diagnóstico e planejamento, exatamente sobre essa questão. A gente passou para eles montarem, fazerem uma apresentação de caso clínico. Então, nós passamos, em um dos casos, a gente passou as imagens do caso clínico e uma panorâmica. E aí, eles reclamaram, não foi, Fred? Que não, a panorâmica é muito pouco. E aí, a gente conseguiu, sabe? Tanto que era. E mostrando, gente, a panorâmica é muito. Sabe? Você vai precisar de um outro exame para alguma coisa assim, extremamente apurada, mas a panorâmica é capaz de fornecer muitas informações. Eu acho que eu brinco com meus alunos que eu gosto de... Realmente, ela tem muitas informações. Então, às vezes, quando a gente coloca uma panorama no negatoscópio, olha, é tanta coisa, né? Que é difícil de enxergar. Eu costumo pedir para eles avaliarem por partes, né? Dividir a panorama em terços, assim. O que você acha disso, assim, de uma abordagem assim, bem didática mesmo, para ensinar, por exemplo, você tem que olhar por aqui, começa, sabe? Porque a imagem toda, ela é muito rica, e aí a gente se perde. Ou de fora para dentro, ou andar, né, Carol? Ou por andar, ou por de fora para dentro. Tem várias sistemáticas de observação, mas primeiro eu queria fazer um comentário em relação a isso que você disse, né, dessa impressão que os alunos têm. Eu não sei se por um modismo, eu não sei se, sei lá, para aparentar um maior conhecimento, né, enfim, mas a tomografia computadorizada de feixe cônico virou o que a gente chama de panaceia, né, que é aquele remédio único para todos os males. Então, gente, tem dúvida e quer um exame de imagem, pede uma tomografia, que você não tem erro. Não. E ainda vai fazer bonito para o paciente, enfim, né? Não é bem assim, né? Existe uma máxima de que sempre que a gente consegue diagnosticar alguma coisa com um exame de menor complexidade, menor dose de radiação, ele deve ser a prioridade. Primeiro lugar, tá? Então, isso vale para todos os alunos.
A radiografia panorâmica é um examaço, é um super exame, ela tem uma abrangência, uma área de abrangência muito grande, enfim, ela, embora tenha essas limitações todas que eu ponderei, ela ainda assim, das estruturas de interesse para nós, ela talvez seja o exame que trabalha com a menor dose de radiação, com maior possibilidade de visualização, sem sobreposição. O que eu sugiro, existem também, diversas... Né? Existem diversas... Oi? Desculpa. O custo também é baixo. Barato, baixa dose de radiação, você vê tudo sem sobreposição, olha que maravilha. Ele tem um pouco de limitação, alguma resolução um pouco mais baixa, enfim, mas isso não contraindica, ele é estratégico, a gente, a partir dele, pode pedir outros exames, como eu disse na apresentação. Mas existem, então, várias sistemáticas de observação, alguns recomendam fazer a varredura da esquerda para a direita, outros recomendam sempre fazer a avaliação bilateral, avaliou uma estrutura de um lado, avalia do outro, enfim, vai fazendo essa correlação de um lado com o outro. Eu gosto muito, é uma questão até de gosto, eu gosto muito, assim, de estratificar por campo. Então, eu tenho mandíbula, então eu olho toda a estrutura, contorno da mandíbula como um todo, integridade cortical, padrão de trabeculado medular, porque isso tudo pode indicar, inclusive, um problema de osteoporose, algum problema, né, que também é relacionado ao metabolismo de cálcio, quer dizer, o paciente pode ter algum desequilíbrio, né, em relação a esses metabolismos, equilíbrio eletrolítico e tudo mais. Olho tudo isso, depois passo para a maxila. Olho tudo isso, de região dentoalveolar, olho tudo isso, depois olho ATM e região cervical. Então, assim, é uma questão de criar uma sistemática ou adotar uma sistemática já existente, ser fiel a ela, porque com isso você evita erros de interpretação, você não deixa passar nada, você fica um sistemático. A gente tem mania de achar que sistemática é uma coisa pejorativa, né? Que aquele velho é sistemático, mas na profissão da gente, a gente deve ser sistemático, a gente deve ter critérios, a gente deve seguir um padrão, porque isso diminui a chance da gente errar. Tá? É verdade. Principalmente quando tem alguma coisa assim diferente que chama a atenção, aí você já vai direto naquilo e esquece de ver as outras coisas. Então, eu vejo isso aí como uma coisa muito, muito boa, a gente criar um método que seja eficiente, que a gente consiga realmente ler todas as informações que estão ali para nós, né? Como se a gente tivesse que fazer um laudo mesmo. Tá normal, tá normal, tá normal, tá sem alteração, né? E que a gente consiga extrair mesmo o máximo de informação, porque eu sou bem fã da panorâmica, sabe? Sempre fui e vejo que nesse momento, eu vejo mesmo, eu acho que no momento do retorno nosso agora, vai ser o exame preferencial. Eu acho que os outros exames vão ser a exceção da exceção. Vai ser o nosso exame preferencial. Ela está sendo ressignificada com essa pandemia, sabe? A gente tem visto isso, a gente percebeu isso, uma revalorização da radiografia panorâmica, graças a Deus. Que bom, né? Que bom, eu fico feliz também, fico muito feliz. Quando seus alunos falarem isso com você, Carol, você fala com eles assim, olha, pode ser que você forme e vá trabalhar num lugar que você só tem esse exame para interpretar, então fica bom nele. Não, eu convenço eles de um outro jeito, eu falo assim, o paciente vai chegar lá no seu consultório com uma panorâmica, vai perguntar para você assim, quanto que fica meu tratamento e quanto tempo demora para ficar pronto? Se você não souber responder, você perdeu o paciente. Sei. Sabe? Aí eles ainda viram e falaram assim, mas é na base de quantos? Quantos, mais ou menos? Você precisa saber responder. Você precisa saber extrair o máximo de coisa, explicar para aquela pessoa tudo que vai precisar ser feito, com paciência, convencê-la a estar ali com você, né? Fazer com que ela acredite no seu potencial, para aí sim você conseguir pedir novos exames, fazer uma avaliação mais apurada muitas vezes, não é verdade? Com certeza. Eu concordo totalmente com você. Obrigada mais uma vez, viu, querida? Carol, gostei mais de te ver. Pode esperar, um abração para o Renato.